Bom dia, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais uma reflexão de tarô semanal, correspondente ao período do dia 26 de julho a 1 de agosto. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Você tem força espiritual? Inicialmente, antes de iniciarmos esse tema fantástico, onde nós vamos falar de espiritualidade, com a energia de dois arcanos que são sequentes, o arcano 4 e 5, eu gostaria sempre de salientar que eu não jogo tarô aqui, que eu pego a energia dos astros, como essa força está presente, e transmuto na linguagem dos arcanos. E todas essas associações que eu demonstro sempre aqui, toda semana, toda terça, 10 horas estou aqui. Isto não fui eu que fiz. Estas associações eu sigo de grandes mestres de extremo valor, como o próprio criador e autor desse deck, que é Oswald Wirth, que seguiu a escola de Papos e Eliphas Levi. Então, com este conhecimento, nós podemos desenvolver o nosso bate-papo de hoje de uma forma solta, pegando dois arcanos do tarô, como eu disse, dois arcanos sequenciais, e vou explicar a analogia que eu vou fazer. Nós vamos trabalhar a energia do arcano 4, o Imperador, e do arcano 5, o Papa. Então existe uma força muito especial aí, que de acordo com o tema, que inicialmente eu vou dissertar um pouquinho sobre ele, que seria o questionamento se nós temos forças espirituais. Vamos lá. A primeira coisa, todo mundo tem força espiritual. O problema é que muitas vezes, o desafio, na verdade, de acordo com o que nós temos que fazer, com o que nós temos que viver, evoluir, porque espiritualidade é evolução, Por isso que o verbo dos grandes mestres sempre se renova. Então os desafios da vida que envolvem muitas vezes relacionamentos, carreira, trabalho, saúde, família, ou seja o que for, isso dá uma encapsulada na nossa espiritualidade e a gente não deixa essa energia sair. Aí que está a questão. Então, o que eu gostaria de deixar bem claro, que nesse tema auspicioso, que pode até para alguns ter sido um pouco ousado, Tipo, você tem, força espiritual? Como é que é isso aí? Tipo, tá questionando a minha espiritualidade? Não. O que eu quero deixar bem claro é que todos nós temos esse poder causal e essa espiritualidade. É que às vezes alguns conseguem manter, aí que está o grande segredo, manter essa força espiritual sem perder o verdadeiro sentido do que ela representa como conexão. E alguns, de repente, sucumbem. Eu mesmo, que estou conversando aqui com vocês, por que não? Muitas vezes eu posso tranquilamente sucumbir com essa minha conexão espiritual. Por que isso? Porque os desafios da vida fazem com que a gente deixe uma baixa da nossa força estar presente, e com isso a espiritualidade não é que ela deixa de existir como força e poder, ela só fica um pouquinho dormente, ela fica encapsulada pela nossa alma, com sentimentos, desejos, paixões, pensamentos e etc., que é o nosso corpo psíquico, e esse sol deixa de brilhar. Um exemplo que eu sempre cito nas minhas atividades é o seguinte: quando a gente está com a alma muito densa por causa dos desafios, é como se a gente jogasse uma lona em cima desse sol que é a espiritualidade, que está dentro de cada um de nós. Então não passa nada. Quando a nossa alma está um pouco mais tranquila, com os pensamentos, sentimentos, etc., desejos, paixões, tal, essa energia que encapsula a nossa força causal, que é a nossa alma, fica mais tênue. Então essa energia deixa transparecer, quanto mais sutil ela vai ficando, deixa transparecer mais este brilho desse sol, dessa força causal espiritual. Então essa energia, ela tem uma possibilidade muito bacana de poder ser demonstrada. Aí sim, ela se torna uma verdadeira força espiritual. Então nessa semana, o grande desafio para todos nós é exatamente esse. É ver como está o nosso poder espiritual, como está a nossa força espiritual. Esse tipo de energia, esse posicionamento com a força de Júpiter, olha aí, o movimento astral, que representa a força de Júpiter, que entra na sua retrogradação no signo de Áries, para todo mundo, isso faz com que exista praticamente uma revisão dos nossos valores espirituais.
E como que a gente faria, né? Esta revisão, repetindo esse posicionamento de Júpiter em Áries, é para todo mundo, não é só para pessoas do signo de Áries. Solte um pouco a sua cabeça e seu coração em relação a isso. Então é uma semana onde começa praticamente o início dos questionamentos. Como estou eu perante as minhas experiências, os meus anseios, os meus desejos, esta força da minha alma que todos nós seres humanos que estamos aqui no jogo evolutivo possuímos, será que essa energia ela deixa transparecer o brilho da minha espiritualidade? Ou essa energia ela está encapsulada, ela está densa? Eu nem percebo e de repente eu estou cristalizado, estou denso nas minhas ideias e eu não consigo soltar essa força de dentro de mim, não consigo mais conectar espiritualidade e nem percebo. E deixo essa energia da minha alma, toda essa parte densa do pensar, do sentir, do desejar, deixa essa energia como um baixo astral guiar a minha vida. Então não é que isso seja ruim ou que as pessoas que estejam vivendo esse tipo de provação sejam ruins ou sejam inferiores. Nunca, em hipótese alguma. Só que é uma semana que vem como um alerta para que a gente aprenda a trabalhar esse tipo de energia, o acreditar, o otimizar, mas com consciência. Aí que está. Aí que chegamos nesse primeiro arcano da semana, que eu vou trocar uma ideia com vocês, que é o arcano 4, que representa no tarô um imperador que estaria diretamente associado à força do Júpiter romano, do Zeus grego, e de uma forma bem mais rebuscada, para quem já teve essas leituras teosóficas, né, representaria diretamente o rei do mundo, ou o rei Melquisedeque, que no momento atual, através da força do 4, dos 4 elementos, faz com que a gente receba o impacto do ternário. Olha aqui, ó, o quadrado, o ternário, como isso é lindo. O rei do mundo com a sua força solar, lunar, ele traz a possibilidade de todos nós revisarmos se estamos conectados com essa força maravilhosa do que chamamos do rei do mundo, o rei Melquisedeque, que representaria o máximo do esplendor aqui na face da Terra como representação do próprio Deus, fonte criadora, Zeus, Júpiter, um nome que você queira dar. Então essa energia agora, com o seu simbolismo riquíssimo, traz esse questionamento para nós. Voltando um pouquinho em relação ao simbolismo, para que a gente entenda a beleza que existe por detrás disso tudo. O imperador, né, o arcano 4, ou o rei do mundo, ele traz o bastão trino. Olha aqui, que ele conecta as energias de cima. Ele traz o domínio da energia lunar e ele faz com que isso se manifeste no quaternário. Olha, 7, 4, 3... a energia dos 3 chakras superiores que representam o poder espiritual para quem tem o domínio do quaternário. Ele faz o 4 com as pernas, que lembra o próprio símbolo de Júpiter na astrologia. Se você não conhece, lembra o próprio número 4. Ele tem o domínio da energia do mundo nas suas mãos. Ele traz todo esse poder como o imperador, aquele que decide, aquele que está conectado com esses ideais maravilhosos, com esses ideais lindos que estão presentes com essa força de Júpiter, que é o próprio Zeus grego, como eu falei. Mas para que a gente consiga sintonizar toda essa energia do imperador, primeira coisa que precisamos entender é que essa força está dentro de nós. Quando falamos de Melquisedeque, quando falamos de rei do mundo, quando falamos de qualquer caminho espiritual, essa energia está sempre forte e viva, como eu troquei uma ideia com vocês no início do nosso bate-papo. E essa força maravilhosa, essa energia linda do rei do mundo ou do imperador que está dentro de nós, sejamos homens ou mulheres, isso não importa o gênero que você esteja manifestado agora aqui na evolução, essa energia que está dentro de você pode lhe trazer, com esse poder de revisar, uma reconexão com essas forças e valores. Aí nós começamos a dominar a conexão com o universo da Trindade, vencendo as realidades psíquicas lunares, dominamos as nossas experiências e principalmente a energia do quaternário. Nós sabemos lidar com a nossa vida de uma forma legal. Voltar para mim um pouquinho.
Nós podemos começar a ser fortes verdadeiramente através da espiritualidade. Nós podemos ter esse domínio onde a nossa mente, as nossas emoções, energias e realizações serão condizentes com as nossas forças espirituais. Não seremos subjugados pelas provações. Nós teremos essas energias bem fortes e bem revistas, esta é a palavra. Por isso que eu estou utilizando esse arcano associado a Júpiter que entra nessa semana na sua retrogradação. É o momento de revisarmos onde precisamos ser melhores, ou com a nossa mente, ou com as nossas emoções, o quanto pecamos com isso, desejando mal com a mente, com o coração para pessoas e situações, entrando na densidade de brigas de energias densas, principalmente na atualidade, por besteiras que nós somos muito mais do que esse jogo que existe por aí, colocando irmão contra irmão. E muitas vezes esse tipo de energia se projeta na nossa vida, nos relacionamentos, no trabalho. Chegou a hora de revisarmos todas essas realidades. Chegou o momento de nós entrarmos em sintonia com todas essas forças e desenvolvermos, com a sutilização da nossa alma, o poder e a energia do Arcano 4. Reconectando essa força que na verdade está dentro de cada um de nós. Aqui você tem o Sol e a Lua, homens ou mulheres. Você tem o domínio do globo pleno nas suas realizações, o poder do renascimento que vem com a conexão da espiritualidade, com a vitória do duto lunar, que representa nós estarmos dominados pelas nossas energias que criamos e não nos conectamos à parte de luz, à parte maravilhosa que sempre está presente. Aquele ditado iniciático que eu sempre falo aqui para todo mundo: se existe uma grande sombra, existe uma grande luz. Tudo depende do que nós queremos nos conectar, do que está presente e do que queremos conectar. Muitas vezes nós falhamos com pequenas bobagens, às vezes uma pequena besteirinha. Hoje, como isso está forte, firme, presente como alma mundo, como energia psíquica que rodeia o planeta, ter inimizades, mandar energia complicada para os outros, às vezes fofocar sobre o outro, jogar energia densa, porque você está se permitindo desconectar essa tremenda sombra e esquecendo o potencial dessa energia que está presente dentro de você. Quando nós começarmos a compreender que todas essas forças, que todas essas energias podem e devem ser trabalhadas por nós, todo esse quaternário da Terra começa a se transformar de uma forma maravilhosa. Nós começamos a ser praticamente semelhantes a Deus, como filhos dele que somos, assim como animais, vegetais, minerais que estão aqui, e começaremos a ter resultados bacanas em relação à nossa vida, às nossas experiências. Um ditado do Cristo que eu coloco aqui constantemente e coloco na minha vida e nas minhas experiências. Primeiro cuida das coisas espirituais, que o resto vos será dado por acréscimo. Mas que espiritualidade é essa? É a espiritualidade cheia de dogmas, é a espiritualidade cheia de devaneios, cheio de autossabotagens, onde você depende dos outros e de pseudos gurus para ser algo ou alguém. É um momento onde nós precisamos firmar essa realidade de nos autovalorizarmos. Aí que quando entramos novamente na energia do Arcano 4, nós temos sempre dois caminhos. Nas puras mancias bem simples do tarô, ser donos do nosso destino, firmes, fortes nas nossas resoluções, não sucumbindo por pequenas coisas. É um arcano que sempre aponta, a decisão está na sua mão. Mas o lado complicado da energia desse arcano sempre vai demonstrar a parte enrijecida, dura, cristalizada, por que não até mesmo dizer assim, fanática, doutrinada, onde você não consegue desenvolver um verdadeiro sentido do seu eu e você fica praticamente indo com a turma e nem sabe o que está fazendo. Não procura se aprimorar com seus valores de alma. Então é uma semana onde a energia do Arcano 4 começa a ser ativada em cada um de nós, percebendo se estamos conectados com a parte luz ou com a parte sombria deste arcano. Aí que entra esse jogo evolucional que está presente com a força desse arcano, que ele está associado diretamente nessa semana com o posicionamento de Áries ao arcano que expressa e simboliza o Cordeiro de Deus.
Estamos falando do arcano 5, que enfatiza mais ainda, por isso que são 2 arcanos sequenciais, como eu falei no início do nosso bate-papo. O arcano 4, logo na sequência o arcano 5. A força de Júpiter com a força de Áries que estamos tendo a partir dessa semana no céu como uma energia de retrogradação. Quando nós falamos do arcano 5, ele representa o 5º princípio. Vejam que interessante. Porque no arcano 4 você domina a energia do quaternário. Olha aqui, ó. O jogo da cruz acima da matéria que recebe os influxos da trindade superior. Só que essa trindade superior é o 5º, 6º e o 7º princípio para fechar a realidade do setenário. E quem aponta isso para nós, por isso que é um sequencial, é o arcano do 5º princípio. E por que colocaram o Papa? Por que colocar esse tipo de força? Nós poderíamos dizer que o imperador representaria diretamente essa força, mas no seu sentido projetado na Terra como uma conexão celeste. Aqui o Papa, diretamente, que poderia ser o pajé, poderia ser qualquer tipo, o líder espiritual de qualquer religião. Não se prenda a nomes, não pensa no Papa do cristianismo. Estamos falando de tarô. Essa energia maravilhosa do Papa, ele traz esse 5º princípio e perceba, ele está no jogo da polaridade. Aqui fica bem enfatizado a polaridade. Observem que os 2 seres que estão com ele, um é mais celeste, o outro é mais terreno. Tudo é polar. A roupa de um a gola do outro e vice-versa. Um ora aceita, o outro coloca ali, tipo, e aí, tal, como se fosse uma energia mais terrena e não aquele que está conectado nos valores mais celestes. Então nós precisamos entender que esta força do arcano 5, de acordo com o movimento, ele enfatiza mais ainda cuidar das energias espirituais. Não é para você ficar saindo, correndo atrás do líder espiritual da religião que você gosta, ou de repente, né, hoje quantos iniciados do YouTube, né, assiste 2, 3 vídeos no YouTube, já está iluminado. Que bom, espero que seja real, né? Mas na verdade nós precisamos procurar essa energia do Papa ou o Hierofante dentro de cada um de nós, com os nossos atos. É isso que representa o arcano 5. Os nossos atos, como nós entramos em relação aos desafios, às experiências da vida, que sempre se apresentarão de uma forma polar. Normalmente temos coisas que andam, coisas que não andam, coisas que estão fluindo, coisas que estão emperradas. Todas essas energias estão no jogo evolutivo de uma certa forma, precisando da nossa parte a revisão para ver onde estamos pisando na bola, onde estamos acertando, o que está fluindo, o que não está fluindo. Ter uma aceitação com a força do arcano 4, como uma energia presente, tipo eu trago o domínio. Eu trago a força e decreto que eu sou forte espiritualmente. Olha, agora como dá para entender o tema que eu estou querendo desenvolver com vocês. Para que vocês tenham uma autoajuda, seja o tamanho do desafio que você esteja vivendo. Então esse arcano vem trazer, você é forte espiritualmente. Você traz a possibilidade, revisando onde estão os erros, para que exista uma conexão com esse 5º princípio, como o Cordeiro de Deus, como aquele que se lança nas experiências polares evolutivas, você se coloca como alguém que está forte. Então, o que eu diria para todos nós, inclusive para este aqui que vos fala, é uma semana de fortalecimento espiritual. Não importa qual seja a forma que você conecte o que você considera que é poder espiritual para você. Você é um cristão? Vá na missa, faça suas orações, etc. Você é um budista? Faça os seus mantras, estuda mais o Buda. Não importa, você está correspondente ao Islã, estude mais Maomé ou Alcorão, não importa qual seja a sua religião, os orixás, não importa, cara. O que você precisa entender é que a grande mensagem da semana, fortaleça o bem, fortaleça o bom, fortaleça o belo, fortaleça o que seu coração fala, estou aqui conectado à fonte criadora, não vou nem chamar de Deus. Porque para mim, Newton Schultz, a grande virada dos valores correspondentes à nova era representa diretamente nós compreendermos que esta fonte criadora, que através da personalidade humana nós damos muitas nomenclaturas,
muitas vezes de acordo com a época que vivemos, né, ou que sintonizamos a energia que está presente, e a gente esquece que aquela fonte não tem forma, que aquela fonte não tem nome. Quando começamos a colocar puramente o lado humano em relação a tudo isso, começa o erro. Começa aquela personalidade que eu falei no início do vídeo, que encapsula a verdadeira espiritualidade, que não tem nome, que é esse sol, que é essa energia, que é fazer o bem, que é propagar o amor, propagar o conhecimento, propagar a sabedoria. E não se engane, todo mundo pode colaborar na atualidade. Este é o verdadeiro poder, é a verdadeira força espiritual que todos nós temos que questionar a partir dessa semana. Todas essas energias estão lançadas, todas essas energias pedem esse fortalecimento. Mas lembre-se, se você quer uma dica deste cara aqui, seja qual for a sua religião, credo, filosofia. Espiritualidade representa o amor e a sabedoria juntos como uma vontade de se aprimorar. Quando a gente fica com muito amor e pouca sabedoria, muito coração e pouca cabeça, você é facilmente dominado. Você pode se tornar um idólatra. Isso existe demais. Porque demais isso e aquilo. Cara, e você? Você está louvando e achando que o outro é tudo isso e você? E os idólatras normalmente têm pouca força mental. Quando existe muita força mental e pouco coração, são aqueles que manipulam, aqueles que aceitam tudo isso. Surgem seres terríveis que manipulam a massa, manobrando ela, como o pessoal fala, massa de manobra, vão para a direita, vão para a esquerda, vão para o centro, vão para trás, vão para frente, gira agora e todo mundo engole o que é falado, é terrível isso. Quando conseguirmos harmonizar a mente com o coração, sabendo com uma vontade férrea que precisamos nos aprimorar, nos aperfeiçoar, aí sim, para mim, Newton Schultz, que estou na briga, assim como todos vocês, aí sim a gente transforma esse planeta em um segundo. Porque o planeta, ele está ótimo, ele está perfeito, ele está evoluindo como todos nós. Assim como ele precisa de uns reajustes aí que vem às vezes de acordo com o momento cíclico, vem um terremotozinho aqui, vem um tsunami ali, vem um vulcão aqui, etc. Tal. Isso é o próprio planeta se ajeitando, assim como ocorre conosco. Quando a gente se tocar e realmente fazer uma sintonia com esses reais valores, se nós conseguirmos, aí é um número que eu acredito que está ligado à famosa Tarakamaia, ou a Guerra dos Céus, que envolveu os mistérios de Micael e Lúcifer, quando nós tivermos 33% da humanidade sintonizada com esses valores que eu estou colocando aqui, sempre sujeita a erros e enganos, como eu vejo, a gente transforma esse planeta assim, em segundos, estalando o dedo. Aí todo mundo vai falar, e os outros, né? 67%, como é que fica, né? Esta galera automaticamente recebe essa metástase desse poder espiritual que esses 33% desenvolve, e como uma metástase todo mundo se contamina com amor, com sabedoria, com uma vontade maravilhosa. Este é o verdadeiro convite do Arcano 5, que é a força do próprio Arcano 4 na prática. Então todas essas energias estão presentes aqui no planeta Terra. Tudo depende da nossa força de ver com o que nós precisamos arrumar, o que nós precisamos ajeitar para desenvolvermos e respondermos a pergunta que eu fiz no vídeo e faço também para mim. Você tem poder espiritual? Você tem força espiritual? Tudo está aberto para revisarmos, fazermos e acontecermos. E como eu sempre digo, se você realmente está afim de estudar essas linhas de conhecimento, né, junto comigo, com os meus 30 anos de prática com astrologia, tarô, cabalá, numerologia, seja o que for, entra aqui no meu site, clique em cursos online e dá uma olhadinha que eu tenho para oferecer para vocês. Todos os meus cursos têm garantia de 7 dias, caso você adquira e não curta, você recebe todo o seu investimento de volta. São parcelados em 12 vezes no cartão, lá na plataforma super segura. Hotmart é extremamente confiável. Se você tiver problemas, você
você escreve para a minha equipe@newtonschultz.com.br. Eles te ajudam com todos esses problemas técnicos, às vezes de acessar, tal, esses desafiozinhos acontecem. E você pode se tornar, por que não, um profissional com essas linhas de conhecimento. Mudar a sua vida. Você poderá, você percebe que estudando ali de uma forma séria, tudo que eu passo nos cursos, os cursos são muito descolados, eu com uma lousa ali conversando, tem gente que quer aquela coisa quadrada, né? Não, os cursos são bem dinâmicos, descolados, você vai se sentir como se você estivesse sentado em uma sala de aula, cara. Isso é muito legal. É como se você estivesse presencialmente comigo e a gente te dá todo o apoio por e-mail, no chat ali na plataforma dos cursos. E repito, você pode parcelá-los. Compara o valor dos meus cursos com os outros que tem por aí. Compare e você vai ver se de acordo com a minha possibilidade eu não estou auxiliando vocês. Um exemplo, o curso de astrologia, você ganha ele, uma versão novinha que eu gravei há poucos meses atrás, mas todo o meu curso que eu gravei no final de 2019, antes da pandemia, foi o melhor curso ao vivo, que são 14 aulas ao vivo, cara. A mesma coisa para o módulo avançado, que foi recém-gravado, que eu chamo de módulo avançado, né? E você recebe o módulo 2 e 3 com muitas aulas ali ao vivo para você se formar um astrólogo. Tudo isso como uma oportunidade maravilhosa lançado para vocês, podendo ser parcelado em 12 vezes no cartão e tendo 7 dias de garantia a partir do dia de compra. Recebe as aulas iniciais, não curtiu, pede a sua devolução. É isso, galera. Então, de coração eu procurei trazer para vocês aqui essa possibilidade maravilhosa de questionarmos se estamos conectados verdadeiramente com a nossa força e nosso poder espiritual. E me despeço de vocês, mas logo estaremos aqui de volta, desejando sempre que o melhor e o mais realizador esteja com você, comigo, mas principalmente com todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Vamos forte e firmes no conhecimento. Até mais.